aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Agora, já chegou aqui o Gustavo Silveira, eu não entendo esse tipo de colocação. Vamos lá. Pô, cara, a galera fica só esperando. Você não entende ou ele que não entende? Eu não entendo. Ah, tá. O dinizismo ontem tomou um nó do senhor Adenor Bach. Você tá acostumado, porque você faz isso também, pô. Você tá acostumado com isso, né, Cantarelli? Faz parte do entretenimento, né? Tá começando lá. Sim, eu acho. Também. Você acha que o Diniz tá ligando pra campeonato carioca? Quem tinha que nessa mesa tá assustado com Bambam e Popó, Bambam que e sou um Popó. ponderado e falo assim, calma, tá, o emocionado é você. Mas a galera é assim. Eu também discordo de você. Eu acho que Mas o a galera é Diniz... assim. E eu vi tricolor assim já. De ontem pra hoje eu vi tricolor fazendo vídeo, gritando, revoltado. uma galera. E se quinta-feira perder... Toquinho pra que trás, merda, o sei José quê. Elan tá falando já bastante. subiu no Não, salto. Não, para aí, calma aí. Mas tem. Você vê. Tem que ser dito. Eu falei isso aqui... O problema tá lá. A gente pode falar. É. O problema tá Eu lá. falei isso daqui lá 5 atrás. mil pessoas no Maracanã. Então, eu também vi tricolor puto com E isso todos também. os ingressos vendidos pra Recopa, pô. Tá maluco. É que, assim... Tem uma que- importância, É. obviamente. Que o fato que o objetivo e a galera depositou um... Cara, isso é normal até que canalizou ali pro jogo. Isso acontece. Eu não sei Campeonato do carioca, valor. o que é vale? muito, tava muito caro o Fla-Flu pro tricolor. Não. Não, porque não é por conta de valor, Às vezes não. tem essa discussão. Eu lembro que no Flamengo no passado a galera falava isso. não foi. Porque tava uma carcada, eu dois vi- jogos não deram orçamento. Eu vi uma live ontem do Vilela. E ele, assim, ele, Tava muito louco, tava ele putaço. bate muito na tecla. Eu vi o corte no Twitter, eu fui questão de ver a live. Ele fala um negócio certo. Se o Fluminense, não tem 22 mil pessoas pra encher o setor sul num Fla-Flu, o time que é o atual campeão da América... Não é 40, 50. É aquele Vai ter negócio, quando? não, Vai ter é aquele negócio, por exemplo, eu bato muita palma pros que foram lá. Porque, assim, a questão não é orçamentária. Ele pode falar o que for. A questão é, o time ia jogar e tem uma final quinta-feira, deram a preferência pra final. Beleza. Agora, o que eu acho que a torcida do Fluminense, vamos repetir, é o time atual campeão da América, é o time que é a ser batido... Apontaram por nós aqui. A ser batido... Somos o time mais pronto, A somos ser o time batido que... em 2024, eu acho que... Campeonato carioca, Matheus. Pra mim, Campeonato Carioca... Mas todos os clássicos foram chaves até agora. Então, mas esse é o problema. Eu acho Não. o Campeonato Carioca, primeiro, Não. acho o Campeonato Carioca desinteressante, um campeonato horrível. Não. Eu acho que vale só a Campeonato final. falido. Só vale a final. Mas quando entra em Só vale a campo, final. amigo... Não, mas aí a principalmente gente... nos clássicos. Mas se o clássico não chama a atenção do tricolor, vai chamar Por o quê? exemplo, Mas não chama. Se a Mas gente tem que chamar. Por exemplo, qual é o próximo jogo do Vasco? Vasco é... deixa eu ver aqui. O próximo jogo do Vasco é em São Januário, não é? É em São Januário? É em São Januário. Quantas pessoas devem ter em São Januário no próximo jogo? Ah, vão ter 15 mil. Acho português. 15 mil. Domingo. No Flamengo e Boa Vista, na terça-feira de noite... Mas o Tinha- Flamengo, em termos de torcida, não dá pra comparar. Não, beleza. Eu tô falando. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Não tinha 70 Mas a mil motivação pessoas. desses Mas, por 15 mil exemplo, do Vasco tem que ser a Mas, por mesma exemplo, motivação quantas do- pessoas tinham no Flamengo e Vasco? Tinha mais gente do Vasco, não tinha? Lotaram o setor sul. Lotaram o sul. Então, assim, eu acho que... Mas não é o que, nesse momento, o Vasco tem a disputar e o Flamengo também? Não, beleza, mas você... Isso tem a ver também. Mas você, Tem a ver. acha, mas você acha que não é muito pouco? Assim, Mas só 8 mil, Cantarelli. Só assim, 8 mil pessoas eu acho que é muito pouco. Pro tamanho do Fluminense. o Eu acho horário que é ruim. Domingo, 4 horas. Entendeu? Então, assim, porque eu acho assim- eu bato palma pros torcedores que foram lá. Eu sei que tem muita gente, em termos da torcida do Fluminense, que fica com medo de ir em Fla-Flu. O Vilela citou isso. Mas é um negócio, assim, que me espantou um pouco. Eu esperava um pouco mais da presença da torcida do Fluminense, até porque, assim, era o time... Se não tinha 4, 5 titulares, era um time que bateria de frente com o Flamengo. Renato Augusto jogando. Mas eu Douglas entendo, Costa sabe por jogando. quê que eu entendo? Porque, por exemplo, se a gente pegar clássico do ano passado, o Vasco venceu o Flamengo um gol do Pulmita Rodrigues. Tu lembra desse Eu jogo? lembro desse, eu estava presente. Pô, Maracanã Pulmita, lotado. Maracanã, tá. Depois tomou quanto do Flamengo? Então, brasileiro 4. 4. Trucidado. E na um negócio- semifinal do estadual. Ninguém lembra daquele clássico, gente. Mas na hora Mas que perdeu o estava clássico, lá. o Flamengo Aí, foi cobrado. ó, tem o Luiz Pucinato tá falando aqui um negócio Aquele clássico vai interessante. ficar no breu. Luiz Pucinato, sou torcedor do Fluminense. A torcida não foi porque o time não tá jogando bem. Aí é que tá. É outro diagnóstico também. outro Mas o diagnóstico. Vinícius Braga fala aqui embaixo. O torcedor do Fluminense acabou de gastar quase R$200 no ingresso da Recopa, gastou dinheiro no Carnaval e após a Recopa vem 2 jogos semifinal e 2 finais. Eu me recuso a pensar. Eu me recuso a pensar, assim, que não, Eu acho que é um não clássico tem. que- Eu me recuso a pensar que não tem 22 mil, até porque o Fluminense tem um bom programa de sócio-torcedor.
Por exemplo, se os 22 mil... Aliás, não é esse clássico, não. Acho que nenhum clássico da primeira fase do Carioca a gente vai lembrar daqui a 2 meses. Não, tudo bem que a gente não mas vai a lembrar. questão de Não de lembra, importância você não tá é Mas mais na lembrando? nada. hora, Você tá o time lembrando que do- perde é cobrado. É teu time Agora jogando no o- Maracanã domingo, 4 Cara, da tarde. eu acho que assim, O a Vasco camisa do Botafogo de basta. 4-2. Aí teve Foi Miguel. 0x0 Flamengo e Vasco. Aí teve Vasco ganhando do Fluminense. Ah, não, Vasco 0x0 Fluminense também. 0x0 também com o Fluminense. Choveu pra cacete. Flamengo 1x0 no Botafogo. A camisa tem que bastar, cara. Cara, mas... A camisa tem que bastar, é isso. Pô, se não basta, tu É um assiste o fato que Fla-Flu, vai depois. bastar o quê? É um fato que depois, quando anda a temporada e os jogos mais importantes acontecem, cai no esquecimento. Mas no momento que esses jogos acontecem, Tô lembrando da final. a galera lembra e pior, cobra. Que eu lembro no Cobra, passado, lógico que cobra. a cada clássico que o Flamengo fazia e não ia bem, perdeu pro Mita, ganhou do Fluminense, perdeu pro Fluminense, era uma cobrança em cima Ganhou do do Vitor Fluminense, né? Pereira. Ganhou do Vitor Fluminense Pereira na O time primeira- não anda, o time não Sim, evoluiu. sim. Ganhou do Fluminense na primeira fase, não ganhou? Ganhou, cara. Ganhou o Ayrton Lucas, né? Eu acho que Ganhou, sim. ganhou, Então, mas não dá depois- pra lembrar, é isso que eu tô falando. Não, mas aí, assim, se a gente for parar pra pensar, por exemplo, o Grenal de ontem. Ah, beleza, e aí? O Porto Alegre tá em chamas hoje. Foi Sim. pênalti, não foi Aqui não pênalti? vai ficar em chamas. Aqui não tá em chamas. Não, mas por Não, exemplo... não tá em chamas, não, mas- não tá em Mas chamas, a torcida mas... do Flamengo tá feliz pra cacete Pergunta com a se o- vitória em cima do pergunta- Diniz. Se tivesse perdido, é E o cobrando. tricolor Eu tá entendo puto. esse argumento simples, simples E o existência. tricolor tá aí. Tem parte, pode ter outros tricolores que estão assim. Foda-se, meu. E tem outros que também não Você dá acha pra. que, por exemplo- não dá pra tirar o direito de quem tá puto. Eu acho que a gente tem O que... André, né? Sentimento tricolor André. André. isso. André, mas aí- o André tava falando lá, porra, mano. Levar porrada lá em Quito, levar porrada no Fla-Flu, não tava no script. Ó, os caras têm O que José pensar Ilan nisso. também tá puto. Eu acho que o jogo em Quito, sim. O jogo em Quito é uma coisa que eu acho que importa pro Fluminense, de fato, nessa temporada. Acho que todos os clássicos do Rio importam. Só que eu tô falando é que esses clássicos da primeira fase, você é um campeonato modorrento, longo, e que tem 11 rodadas Mas na aqui eu acho primeira que ninguém fase. discorda disso. Ninguém É, discorda, porque mas daqui a pouco o clássico decisivo vai chegar. O que a clássico gente- decisivo, por exemplo, se o Flamengo vence o Fluminense na final do Carioca, esse é o clássico que vai ficar. Isso aí a galera vai tirar uma onda, aí pode cair técnico, aí tudo mais. Não acho que seja o caso porque é o Fernando Diniz no Fluminense. Mas assim, esse clássico vai ficar marcado. Esse de agora da primeira fase, eu acho que nenhum vai ficar marcado. Mas qual é a Fica máxima do marcado estadual? do lado do- O estadual só serve pra quê? Derrubar técnico. Derrubar técnico. Eu acho Eliminar que trabalho. Desde que. Provavelmente desde que Qual o Carioca técnico do perdeu a Corinthians? importância. Qual A técnico- importância é essa. Qual o técnico do Corinthians? Leva uma Não caiu em importânciazinha, Copa mas porque já vem- não já leva vem porrada. pressionado. do ano passado. Mas beleza, mas não caiu em São, Copa. são treinadores. Os O treinadores que o caíram Carpini agora... tá sendo cobrado no O São Carpini Paulo tá foi sendo campeão da Supercopa do Brasil. Sim, sim. Com resultados no Paulistão. Mas eu acho o Paulistão uma outra ótica. Eu acho Mas que o Paulistão já é uma mas parada aí que é dá tudo pra chamado chamar. Zorrento até agora. O torcedor cara do também acha, Cruzeiro- Paulistinha. O técnico do A imprensa Cruzeiro não também fala tá a sendo mesma coisa. cobrado pela Copa do Brasil e pelo Mineiro. O Paulistão, ao contrário. Tem 4 times na Série A, o Paulistão. Quantos times na Série B? Acho que 8. Não, tem... Mas isso não É, deixa é muito de que mais disputado, a imprensa de São perfeito. Paulo trata o Paulista como a gente tá tratando o Carioca. Mesmo a por gente exemplo, falando isso. vocês acham que tem Carioca, alguma- Paulistinha, não tem importância Há nenhuma. O que importa é Libertadores, há Copa alguma do chance do Brasil. Vasco não ir à semifinal do Carioca? Cara, matematicamente tem, o Botafogo tem. pode passar. Tem que Tem zero. perder, mas... Não, o Botafogo difícil. não. Em campo, pelo que você tá vendo. Não, mas por exemplo, o Vasco vai Botafogo... passar. Se o Bo- 17 a- se o Botafogo ganha e o Vasco empata, O Botafogo vai. classifica. Então, Mas o assim, Vasco não vai empatar pode- com o Português. Não. Não sei. Vai. Parece que não vai, Não mas... sei. Não dá pra saber. Não dá pra Mas gravar. valendo vaga, não vai empatar com o Português. O Vasco Não, vai ganhar. provavelmente Não, não vai. provavelmente. É aquele E o negócio. Fluminense tem ganhado o Fluminense, não. O Botafogo tem ganhado o Fluminense também, né? Não, mas tem, mas não vai ganhar, não vai. Se ganhar, não vai adiantar nada. Não, mas... E se o Fluminense perder? Não é um negócio... Vai vindo um clássico, vai vir pra uma derrota Depende. do Flamengo e uma derrota Se do Botafogo. o Fluminense E aí? ganhar a Não pode Recopa ter e crise? perder pro Botafogo, zero crise. Porque a Recopa vai ser antes. Zero crise. Não, tem que ganhar Quinta-feira, eu quinta-feira. acho que é o jogo que importa pro Fluminense no primeiro semestre. Quinta-feira. Não, Mas Eu não concordo. se engane achando Recopa que... é exorcizar a LDU. Se não vence a LDU, aí a Não gente se vai entrar numa engane crise sim. Achando que Porque- esses outros resultados, que menos importantes, não interferem numa derrota pra Interfere, LDU. pô, lógico que Entra tudo no bolo. Eu acho que a vitória contra a LDU e o título, ele apaga qualquer coisa que Sim, aconteceu. ele apaga. E se E não uma ganha, o cara derrota- fala, tá vendo aí? Já não ganhou de fulano, É esse o já jogo. ganhou de ciclano e agora não ganha agora. Não, Porra. eu acho que é esse o jogo. Porque, assim, perder pra LDU de novo numa final seria a terceira derrota pro mesmo adversário numa Traumático final. demais. É traumático. Aí tem zoação total e tudo mais. Se vencer, exorciza o fantasma. Já exorcizou um que é vencer a Libertadores, que nunca tinha vencido. E vai exorcizar outro que é vencer a LDU numa final.
Né? A LDU que eliminou o São Paulo, por exemplo. É bom a gente lembrar Sim. que a gente tá tratando a LDU como No um time Morumbi. horroroso, Sim. mas eliminou o São Paulo no Morumbi, foi campeão da Sul-Americana e tudo mais. Então, assim, eu acho que o jogo pro Fluminense no primeiro semestre é na quinta-feira. Mas você concorda que, por exemplo, se o Fluminense perder... Se ganhar quinta-feira, acho que... Não, beleza. Se ganhar vai estancar, óbvio. Mas se perder, o histórico até aqui, ele ajuda a preencher um momento ruim. Entendeu? Só dá pra Lógico que contar ajuda. clássico. Não ganhou nenhum clássico. eu acho aí que- perdeu o título. Por exemplo, tem um Não, se questionamento... perder é crise. Por exemplo, concordo. teve se um que- ganhar é teve um- tranquilo. Não, era o que Por tinha que exemplo, fazer. tranquilo. Teve um questionamento que eu confesso que eu não tinha visto, não tinha prestado atenção. O desempenho do Diniz em clássico, eu vi ontem no Twitter a torcida do Fluminense batendo muito nisso. Porque o desempenho, se eu não me engano, de 33%. O Fluminense Então- não ganha um clássico desde o 4x1, né? Com o Vasco Flamengo ano na final. passado foi um Desde o empate, 4x1. uma 10 derrota. jogos. São 10 E o jogos. Vasco jogando mais que o Então, Fluminense. assim, Perdeu por pro exemplo... Botafogo. Perdeu Por pro exemplo, Botafogo. o Do Fluminense... Lúcio Flávio. Por exemplo, o Fluminense é bicampeão carioca, atual bicampeão carioca. No último campeonato, reverteu uma vantagem, deu um baile na final. Isso não se discute. É bom acho te que- lembrar que esse ano voltou depois dos outros grandes. Ah, Isso é Sim. algo que tem que entrar na conta. Conta do Porque se você Mundial. pegar, você tem que voltar às rodadas que o Flamengo tava nessa fase que o Fluminense tá. Então o Fluminense voltou depois que a gente disputou Não, o Teve um Mundial. recorte tudo bem. menor. Teve um recorte Teve menor. recorde menor, mas ao mesmo tempo não era o time que falava assim: o Fluminense, o melhor time do Fluminense é o time titular, o segundo melhor time do Rio é o time reserva do Fluminense. Ele deu Porque era o reforçou líder bem. do Carioca. É, Pois ele é, agora, reforçou agora não é companhia. mais. Ele reforçou pra isso, né? Por causa que, como ele ia pra voltar isso. com o time Por exemplo, depois, pra não depender só de garoto. Eu só acho de que a cobrança em torno do Fluminense, e principalmente por parte da torcida diante do Fluminense, é o que a gente tinha comentado, por exemplo. Ganhou a Libertadores. A Libertadores já foi ontem. Hoje já é uma... Já é, por exemplo, se perder a Recopa é crise, não é? Sim. Eu acho que pelo adversário, sim. Se perder a Recopa, crise. Não, acho que qual fosse o adversário. Se Qual fosse fosse o Independente do adversário. Vale, era crise também. Se Vai perder no fosse- Maracanã, o campeão... Se fosse o Botafogo. Era um Oi? clássico, não sei. Mas Não, mas- pelo histórico. Se fosse São Paulo, por O exemplo. jogo é muito maior. O jogo da Recopa pro Fluminense, por exemplo, ele é maior do que o Del Valle pro Flamengo no ano passado. conta da LDU. Por conta de ter um histórico de ser a LDU, que venceu o Fluminense no Maracanã. na Eu concordo. Libertadores. Eu nem concordo que deveria ser assim, não. Eu nem concordo que deveria ser uma pressão, exacerbada se o Fluminense perdesse pra LDU. Eu nem concordo, porque eu acho que o título da Libertadores ele tem que ser preponderante. É o maior título do continente. Mas esse jogo aí tem uma história única. Não, O jogo tem uma história própria. eu sei, beleza. Eu acho que isso potencializa. Mas eu acho que a crise seria do impacto gigantesco também se fosse Independente Del Valle, o Barcelona de Guayaquil, o Estudiantes de La Plata, qualquer que fosse o time que encarasse o Fluminense, a torcida e ganhasse, eventualmente, a torcida ia cobrar. Eu discordo. É a mesma coisa que eu falei do ano passado em relação ao Flamengo. O Flamengo era campeão da Libertadores. Eu acho que tem que ter um tempo de, tipo assim, de Maturar. sobrevida, né? Sim. Porra. E vamos pensar uma parada em relação ao Carioca. Flamengo passando em primeiro e Fluminense em segundo, provavelmente teremos um suculento Fluminense Nova Iguaçu na semifinal. Tivemos no ano passado Fluminense Flamengo e Volta Vasco. Redonda, Flamengo e Vasco. Ou Flamengo e Botafogo, num caso de tragédia total pro Vasco, que eu não acredito. Então acho Também que tem o teremos cenário Flamengo e do Vasco em segundo, né? Que é o Fluminense perdendo pro Botafogo e o Vasco vencendo. Vencer, e o Nova Iguaçu tem que perder também. Né? Nova Iguaçu perdendo. O Fluminense tem que perder, o Nova Iguaçu perder. Mas e o mais Vasco vencer. provável é isso aí. Fluminense, Nova Iguaçu, Flamengo e Vasco. É o mais É o mais provável. provável. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!